texto que vamos expor hoje é o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Vamos fazer a leitura primeiro de toda a perícope e depois retomamos a leitura fazendo as devidas explicações e aplicações. Pois, por meio dele, diz o texto, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo aqui está tratando de um problema que vai insistentemente assolar a igreja da época. E que problema era esse? Era a dificuldade de relacionamento entre os judeus e os gentios. Então no verso 18, diz o texto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo aqui está falando aos gentios. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os gentios têm em Cristo tanto acesso ao Pai quanto o judeu. E esse acesso se dá pelo mesmo Espírito. Não são espíritos diferentes, mas é um só Espírito. Deus elegeu um povo na antiga aliança, mas esse povo foi eleito para abençoar todas as famílias da terra. Como a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3. Esse povo eleito serviu ao seu propósito já. Por meio dele, Cristo veio ao mundo. Por meio dele, Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Por meio dele, Cristo venceu a morte e ascendeu aos céus, nos trazendo assim esperança, nos dando assim vida eterna, vida abundante. Verso 19 vai dizer, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo aqui está dizendo que agora o que o torna povo eleito não são mais questões territoriais, o que o torna povo eleito não são mais questões culturais ou questões raciais, não. Agora o que te torna parte do povo eleito é a fé em Cristo Jesus. A Bíblia de Genebra vai dizer que o reino de Deus agora é internacional. Portanto, sendo assim, vocês não são mais os forasteiros. Portanto, o reino de Deus na nova aliança sendo internacional, vocês não são mais estrangeiros. Não, vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, vai dizer que em muitas cidades, os estrangeiros que ali se estabeleciam podiam permanecer como estrangeiros residentes ao longo de gerações, sem direito a voto e a outros privilégios. Então, à luz desse comentário, o que Paulo está nos dizendo, a gente consegue entender melhor, é que não existe cristão de segunda categoria. Não, fazemos igualmente parte da família de Deus. Isso foi dado por graça. Nos foi concedido por graça. Não foi por nosso mérito, mas sim mérito de Cristo. Como o verso 18 já nos ensinou, por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. É por graça, por meio da fé. Mas, por graça, por meio da fé. Mas qual é o fundamento dessa fé? Qual é o fundamento da nossa fé? O verso 20 vai nos ensinar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Temos que entender que Deus se revela de duas formas. Deus se revela através da natureza e também Deus se revela através da sua palavra. Através da natureza a gente chama de revelação geral e através da sua palavra chamamos de revelação especial. Mas é só na palavra que nós podemos conhecer com mais profundidade, conhecer melhor a misericórdia de Deus. E é na sua palavra que nós conhecemos o quê? Do seu plano redentivo. E é por isso que ele diz que o fundamento da nossa fé são os profetas, e aqui eu entendo que são os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Por que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento? Porque foram os homens usados por Deus para nos agraciar com a palavra inspirada. Nossa fé ela é fundamentada na Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso único manual de regra, fé e prática. E Paulo ainda diz, nesse texto, que Jesus é a pedra angular. As edificações da época eram feitas de pedra. E existia uma pedra que era chamada de pedra angular. Essa pedra angular era a pedra mais fundamental. Se ela fosse retirada, toda a edificação desabava. E não só isso. Ela servia para ajustar a edificação. Era essa pedra que mantinha toda a edificação alinhada. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. É Ele que nos mantém tanto firmes
quanto em retidão. E aí o verso 21 vai dizer: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O edifício é o corpo de Cristo. O edifício aqui, a que Paulo está se referindo, é a igreja. E nós somos pedras vivas que compõem esse magnífico santuário que está se formando. Nós, como pedras vivas, somos diferentes uns dos outros. Se você olhar uma pedra e olhar uma outra pedra, você vai ver que essas pedras são totalmente diferentes umas das outras. Faz esse experimento. Olha para duas pedras diferentes. Você vai ver que elas são diferentes umas das outras. Mas mesmo as pedras, e nós sendo pedras desse edifício, sendo diferentes uns dos outros, o texto vai nos dizer que nos encaixamos. Ele vai dizer que esse edifício ele é ajustado. Ou seja, nós nos complementamos, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Que bonito é vermos a igreja, né, composta por servos do Senhor e cada um atuando em profissões diferentes, cada um atuando em áreas diferentes da sociedade. Afinal de contas, isso é fundamental porque não adianta termos muitas lâmpadas se todas estiverem no mesmo cômodo. Não. Isso é a beleza de sermos pedras bem ajustadas, pedras vivas bem ajustadas, diferentes, para que assim, sendo diferentes, nos complementemos e assim a gente possa executar uma obra mais robusta para a glória de Deus. Que bonito é, nós cristãos, cada um com seu dom, contribuindo para o reino. Somos pedras vivas bem ajustadas. E o texto diz que somos pedras vivas bem ajustadas e estamos o quê? Nos tornando um santuário santo no Senhor. Na antiga aliança, Deus ele habitava no templo físico. Mas agora na nova aliança, Deus habita na sua igreja. Deus habita em nós que somos sua igreja. Verso 22 vai dizer: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Há somente um Espírito, um edifício. É isso que ele está dizendo. Há somente um edifício. Há somente um só corpo. E nele está tanto judeus quanto gentios. Somos pedras vivas bem ajustadas. Repare que também o texto nos indica que é juntos que somos edifício. É junto que somos morada de Deus. Nós não somos igreja sozinhos, mas juntos formamos a igreja de Cristo. A cosmovisão cristã ela é dividida em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Deus nos criou e viu Deus que era muito bom. Criação. Esse aí é o relato de Gênesis. E ele nos cria como? Ele nos cria segundo a sua imagem. Ele nos cria segundo a sua semelhança. A chamada Imago Dei, a imagem de Deus em nós. Um Deus que é triuno, um Deus que é eternamente relacional, é uma aplicação direta do fato dele ser triuno. Ele nos fez então a sua imagem, ele nos fez relacionais também. Nós vivíamos em perfeita harmonia conosco mesmo. Nós vivíamos em perfeita harmonia com a criação e nós vivíamos em perfeita harmonia com Deus. Em perfeito relacionamento conosco mesmo, com a criação e com Deus. Foi assim que Deus nos cria, né? Nessa condição. Mas aí a gente chega em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nos deparamos com o relato da queda. Nesse relato a gente vê que o pecado entra no mundo. E com o pecado vem a desarmonia. O pecado traz a desarmonia. O pecado ele vai criar um vão entre nós e Deus. O pecado ele vai criar um vão entre nós e o nosso próximo. Mas chegamos no terceiro pilar da cosmovisão cristã: redenção. Mais Cristo. Mais Cristo, Deus encarnado, ele vem a nós. Cristo, Deus encarnado, se entrega como um sacrifício perfeito. E então restabelece a comunhão entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo. É em Cristo que temos comunhão. O paralelo Babel e Pentecoste ilustra bem as diferenças dos efeitos do pecado e dos efeitos da cruz de Cristo. Em Babel, passamos a falar línguas diferentes, mas em Atos 2, em Pentecoste, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse é o espírito da nova aliança. Esse é o espírito da comunhão. É o espírito que nos leva a orar como Jesus nos ensina lá na famosa oração do Pai Nosso, na famosa oração dominical, na famosa oração do Senhor. Ele diz que devemos orar como? Como que a gente começa? Pai Nosso e não Pai Meu. Sabe por quê?
porque nunca podemos perder de vista que fazemos parte de um corpo. O Espírito que nos permite perceber que as diferenças são bênçãos de Deus. Esse é o Espírito do Senhor. E por que, Tiago? As diferenças são bênçãos de Deus. Primeiro, porque por causa delas prestamos um serviço ao Criador mais robusto. Afinal de contas, um complementa o outro. E também porque por causa delas é que crescemos, por causa delas dessas diferenças que amadurecemos, é por causa das diferenças que evoluímos. Afinal de contas, são elas que nos fazem saber onde erramos para acertar. Afinal de contas, são elas que nos fazem enxergar por outros pontos de vista. Somos pedras bem ajustadas. Eu queria terminar com uma ilustração que o Franklin Ferreira nos apresenta. Ele diz que a doutrina é como um edifício. Eu gosto muito dessa ilustração porque ser como um edifício significa que para chegar ao segundo andar, antes devemos passar pelo primeiro. E no primeiro andar estão as doutrinas fundamentais do cristianismo. A divindade de Cristo, a ressurreição, a vida eterna, a remissão de pecados, a comunhão dos santos, entre outros. E só à medida que amadurecemos nesses fundamentos, amadurecemos nos fundamentos da fé cristã, é que devemos subir nesse edifício doutrinal. Talvez estejamos brigando tanto, talvez estejamos nos distanciando tanto uns dos outros, talvez estejamos nos dividindo tanto, porque estamos tentando ir direto para o segundo ou para o terceiro andar desse edifício doutrinal, sem passar pelo primeiro. Estamos tentando entrar pela janela, e aí estamos caindo. Talvez esse seja o momento de juntos amadurecermos, focarmos nos fundamentos da fé, para só então, entendendo os fundamentos da fé, amadurecidos no fundamento da fé, crescermos juntos em sabedoria, crescermos juntos em verdade, com os pilares bem sólidos, crescermos juntos como um corpo de pedras vivas, bem ajustadas.